Olá, professor Artur. Bem-vindo ao Passo del Camino, um projeto do Caminho para do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E é um prazer tê-lo aqui como convidado. Você que é um referente no que toca à história do Caminho de Santiago em Portugal. É um enorme, enorme prazer. Muito, muito obrigado por estar Prazer é aqui. todo meu. Prazer é todo meu e é com muito gosto que aqui estou. É com muito gosto que eu falo com um amante do Caminho de Santiago, mais do que alguém que estuda a história. Eu costumo dizer na brincadeira, mas muito a sério, que eu não sou professor de história, eu sou professor de património, porque o património é a história que se toca. Então, quando falamos sobre um património que nos está gravado na nossa genética, como é o património do Caminho de Santiago, e ainda mais especial estas conversas se tornam como tal. É com muito gosto que eu aqui estou e dou-te os meus parabéns, muito sinceros e profundos, por esta tua iniciativa. É uma iniciativa que eu tenho tido a oportunidade de estar atento ao longo do tempo. Tens aqui muitas entrevistas que já fizeste a muitos amigos meus, onde destaco, por exemplo, ao meu amigo Jorge Cassas, entre outros, e como tal é um prazer, e eu é que me sinto honrado de aqui estar, está bem? Por isso, muitos parabéns, camarada, muitos parabéns. Olha, Ultreia! vamos começar por uma frase muito curiosa, mas que eu acho que é mesmo assim. Que eu quero que você comente, basicamente, mas eu acho que é mesmo assim. ah, Num dos seus artigos você diz algo como isto: na capital da Galiza descobri que, apesar de ter nascido no seio de uma família católica, sabia muito pouco sobre os fiéis companheiros de Jesus. Talvez por imaturidade, talvez porque a catequese foi muito pouco catequética. Muito bem, muito bem. É bem verdade, andaste a fazer o trabalho de casa e muito bem. Tenho que admitir que muitas vezes a religião muitas vezes não se consegue ensinar. Não, não. Sobretudo se não tivermos um professor ou uma professora que nos possa, digamos assim, iluminar. Eu acho que a pegada da fé consegue-se através da experiência. E quando nós temos a oportunidade de passar por nós alguém muito especial, ou termos, por exemplo, uma experiência transcendental em qualquer momento da nossa vida que nos permita aproximar ou descobrir a dimensão da nossa fé, é muito mais importante do que alguém nos obrigar a receber uma matéria, a receber uma informação que naquela altura, por uma questão de imaturidade, ou Sim. porque efetivamente o nosso foco reside em qualquer outro lugar, não é fácil. E a realidade é que eu acho que aprendi muito mais sobre a dimensão da fé, caminhando, a dimensão da fé, conhecendo pessoas de vários cantos do mundo, muitas delas sequer nem sendo católicas, Sim, muito menos cristãs muito menos também, cristãs, sim, sim. fui conhecido e fui reconhecendo a minha fé nesse sentido. Olha, não, eu nesse sentido, por acaso, há uma frase de um padre que eu não sei o nome dele, não sei se é vivo, se é morto, mas que me deixou para sempre. Eu vou ser muito sincero e não me importa que ele às vezes até pode ouvir isto, mas não me importa que ele seja. Eu não vou lá muito à cara com o padre da minha freguesia, vou ser muito sincero. Acho que ele tem algumas coisas que não batem muito com a maneira que eu vejo a minha fé cristã. E gosto muito, por exemplo, do padre da paróquia ao lado, de Barcelos. Apesar desta ser a paróquia de Braga, a paróquia ao lado já é Barcelos. De qualquer maneira, uma altura, isto há uns anos, há 5 ou 6 anos, eu fui à missa, um sábado, e não era o padre da minha freguesia. Ele lá para o almoço eu não pude estar e convidou o padre a fazer a missa. E era um padre já com alguma idade, devia ter montado mais de 85 anos. E acho que ainda mais impressionante é ah, o que ele disse para um padre da idade que ele tem, para uma pessoa da idade que ele tem. Ele basicamente disse que aos olhos de Deus era mais importante uma, uma dona de casa que toma conta dos filhos, que vai trabalhar, que volta para casa, cozinha, limpa a casa, deixa tudo pronto, do que uma pessoa que vai todos os dias à missa e depois, fora da igreja, é completamente uma pessoa deslocada, por falar assim. E isto, não sei, um padre de 85 anos dizer uma coisa destas,
para mim marcou muito. Quando, por exemplo, acho que o passo a minha freguesia é completamente ao reverso. É uma pessoa muito mais conservadora, por exemplo. E um jovem com 40 anos, pronto, e acho que é muito mais conservador. E quando eu ouço uma pessoa com 45, com 85 anos dizer uma coisa destas, a dimensão da fé encontra-se noutro patamar, creio. Eu acho que isso tudo depende. Todos nós temos uma visão, não existe propriamente Sim, uma visão da fé. Todos nós, o que é importante é vivenciarmos essa manifestação da fé, essa experiência que a fé nos pode trazer nas mais diversas realidades em que nós vivemos. sim, Nós, efetivamente, poderemos exaltar a nossa dimensão da fé ajudando um amigo, sendo amigo do nosso amigo. Nós podemos ter, efetivamente, uma exaltação da nossa fé ajudando o próximo, cuidando da nossa família. A realidade é que uma missa ou qualquer outra atividade dentro do seio da Igreja Católica não é nada mais, nada menos que uma experiência institucional que nós, fazendo parte, obviamente, de uma congregação como é a fé católica, nos leva. Mas sem dúvida que a nossa dimensão espiritual e, sobretudo, na dimensão da fé, não fica fechado em quatro paredes quando vamos à missa. A missa deve ser, digamos assim, isto é a minha opinião, sim, 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 a sim, sim. missa nós devemos ir à missa quando temos um chamamento de que queremos em comunhão com uma assembleia, que é isso que quer dizer eclésia, não é? Eclésia quer dizer convocar para fora, é Sim. nós juntarmos-nos num lugar e comungar da mesma fé. Agora, é tão ou mais importante aquela oração que nós fazemos em casa, sem Sim, querer, obviamente, entrar aqui muito no sim, limite sim, da fé pura e dura, sim. não é? É tão ou mais importante aquela oração que nós fazemos em casa, ou que fazemos com os nossos filhos. Eu todos os dias rezo uma oração com as minhas duas filhas, eu e a minha esposa. Eu acho que essa dimensão é muito mais pura do que efetivamente irmos à missa. No entanto, Sim. não esconde a importância para um qualquer católico. Tenho que admitir que sou católico, vá lá, praticante quando posso, porque às vezes a agenda não me permite, Como eu, mas sim. também não me permite, mas também não me vejo obrigado para isso. Sim, 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 sim. Porque eu acho que uma obrigação pura e simples não é algo de autêntico. Nós devemos ir porque temos necessidade de. Aí é que está. Sim, Por isso é que são muitas manifestações. É o mesmo acontece com o caminho. Eu tenho que dizer que quando eu faço o caminho de Santiago, eu faço porque efetivamente há um chamamento. Quando eu fiz efetivamente o meu primeiro caminho de Santiago, eu fiz o meu primeiro caminho de Santiago com 15 anos, desde Oviedo a Santiago de Compostela. Numa altura em que uma e pessoa ia com o mapa em papel e desarrascava-se. E para mim, isso foi algo de transcendental. Mudou a minha vida. Dei um salto qualitativo e quantitativo na minha maturidade, na minha visão de ver o mundo, ao ponto de que ficou de tal maneira gravada esta experiência que no ano seguinte fiz o caminho português e no outro ano fiz o caminho francês. Não é? Isto ficou, mas sempre sozinho. No entanto, e porque estas coisas nunca acontecem por acaso, passado alguns anos, alguma coisa na minha vida me fez com que um grupo de amigos me convencesse a não fazer sozinho, mas a fazer com um grupo de amigos para partilhar com eles a minha sim, experiência do caminho. Porquê? Porque eles ouviam falar muito do caminho de Santiago. O caminho de Santiago estava muito na moda. Só que eles não conseguiam discernir sobre o que era efetivamente a pureza do caminho do que aquilo que era turístico. sim, E então, sabendo que eu tinha tido uma experiência, vá lá, profunda à minha maneira, obviamente, sem querer que a minha experiência seja exemplo para ninguém, não é? Todos nós devemos sentir as experiências que nós temos de acordo com nós mesmos, não precisamos de fazer ídolos de pés de barro, não é preciso fazer ídolos. E a realidade é que eles motivaram e houve alguma coisa que, apesar de eu ter sempre feito sozinho e sempre ter achado muito mais interessante essa manifestação solitária do caminho, alguma coisa puxou por mim. Não, agora é a vez, chegou a vez de fazer em grupo, chegou a vez de conduzir, entre aspas, o teu grupo de amigos, pá, aquelas pessoas que tu mais gostas e amas, pá,
pelas experiências que tu achas gratificante na vida. Epá, e eles hoje agradecem aos céus a experiência que tiveram e eu, sobretudo, agradeço por ter tido a oportunidade de partilhar com eles algumas das experiências mais enriquecedoras da minha vida, e isso, nada paga isso. A verdade é que É, eu sinto não tem mesmo. preço Sim, e não tem é preço. intemporal. Intemporal. Não, a verdade é que eu sinto mesmo. Voltando um pouco atrás, eu acho que também vivi um pouco como você viveu, esse primeiro caminho. Eu creio que desde que fiz o primeiro caminho. E o meu primeiro caminho também foi uma coisa assim muito. Apesar de ter sido há 5 anos atrás, foi uma coisa muito estranha. Teve várias situações que o fizeram deixar-me estranho. Apesar de ser o primeiro, é sempre o especial, não é? Ahm, mas creio que esse caminho, sem dúvida, em termos qualitativos e quantitativos, que eu cresci em maturidade é uma coisa que eu não tinha. É incrível, sem dúvida, sem dúvida. E, e voltando também um pouco mais atrás à situação da fé, ah, é como você diz, no caminho há certas experiências, certos momentos transcendentes que nos fazem viver e desfrutar da fé de uma maneira que se calhar em outro lado não é tão puro, vamos lhe dizer assim. Há certas experiências, há certos momentos que são inolvidáveis e eu posso dizer que foi um que me marcou muito. Foi um que me marcou muito e que nunca na minha vida pensei em passar por coisa igual. Que foi, e você também, o seu primeiro caminho foi o primitivo, de mapa na mão, foi a benção do peregrino em Grande Jerusalém, em 2019. Foi algo que me marcou para sempre. Naquela colegiata e beijando ossos de um santo durante a cerimónia. Foi algo que eu nunca pensei passar na minha vida, sou muito sincero. E foi algo muito, muito especial. Mas isto para dizer que os momentos, e muitas vezes, como você diz, que vivemos no caminho, muitas vezes são de aprendizagem. De aprendizagem. E há uma série de coisas que o caminho nos dá. O que é que o caminho lhe deu assim? Ora bem, isso é aquela pergunta de $1 milhão. É aquela pergunta de $1 milhão. Eu tenho que admitir que, apesar de escrever bastante sobre o Caminho de Santiago, não tanto se calhar sobre as minhas experiências, apesar de haver amigos que me têm motivado a escrever um livro sobre as experiências. Eu neste momento colaboro com uma revista que é Draft World Magazine, que me motivou a escrever, digamos assim, uma série de crónicas sobre os Caminhos de Santiago. Até foi com uma crónica sobre o Caminho de Santiago que eu comecei a colaborar com essa revista, e como há muitos amigos meus que me cobram a feitura de um livro, e por isso é que eu estou a colaborar com essa revista, até mesmo para me obrigar a escrever, que é para ver se no final do ano tenho finalmente um livro. No entanto, está também nos meus objetivos escrever um dia um livro sobre a minha própria experiência. E acredita que vai ser muito difícil colocar lá a resposta a essa pergunta: o que é que o caminho me deu? O caminho de Santiago deu-me, sobretudo, uma perspectiva completamente do mundo que eu vivia naquela altura. Eu, felizmente, nunca me faltou nada na vida. Felizmente, pá, tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de fazer férias quando queria, tinha a oportunidade de andar por aqui e por lá, sempre com uma mochila às costas, porque eu sempre gostei dessas coisas, andava, apanhava, fazia interrails, conheci a Europa toda desde novo. No entanto, ter a oportunidade de sentir debaixo dos pés trilhos calcorreados por milhões e milhões de pessoas ao longo de mais de 1000 anos e começar a pensar naquilo, sentir energia à volta, ter a oportunidade em certas alturas nem conseguir dormir num albergue, nem sequer
num espaço coberto de mim, no meio da floresta, sentir ali uma espécie de uma aura, uma coisa completamente impensável. Você não consegue descrever. E depois chegar a Santiago e cair a ficha, dizer assim, caramba, eu acabei de fazer cerca de 400, 500, 700 quilómetros, estamos a falar de França. Sim. E chegar aqui, ajoelhar-me perante um altar de prata, é indescritível, é indescritível. O caminho dele, e ainda me dá, eu sempre que falo Exatamente. disto, olha, sempre que falo disto, o caminho acrescenta alguma coisa em mim também. Não, Neste sempre, sempre, sim, sim, facto de sim, estar sim. a falar contigo, o caminho já não me está, e a ti acredito, É a igual, é acrescentar igual, alguma sim. coisa. E a realidade é que é indescritível, é impossível. E é que não se pode descrever porque efetivamente é uma sensação, é um estado emocional. E uma emoção não se descreve, Não, não, não. É assim, sente e partilha-se. há uma frase que é muito clichê, mas não há palavras porque é assim. E quando falamos do caminho, ainda mais. Ah, que é o caminho não se explica, o caminho sente-se. É isso. E há outra coisa que é importante aqui. Como é que o mais interessante aqui é que nós falamos, quando falamos do caminho, falamos de uma dimensão que é uma verdadeira autoestrada. Uma autoestrada de cultura, não é? Eu tenho que admitir, digo isso muitas vezes, já não é a primeira vez que eu digo, que o Caminho de Santiago foi a primeira autoestrada cultural da Europa. Sim. Por isso é que o Conselho da Europa, em 1987, classificou então o Caminho de Santiago como primeiro itinerário cultural europeu. Foi a primeira autoestrada da globalização, o Caminho de Santiago. Pelo Caminho de Santiago passaram todo o tipo de pessoas, desde crentes, desde mercadores, desde piratas, ladrões, judeus, muçulmanos, sei lá, o que for. Sim, tudo. Muitos e muitos e muitos não crentes, sequer ateus, inclusivamente. E é essa visão democrática do caminho, mas ao mesmo tempo essa visão aglutinadora. Obviamente, quando nós falamos do caminho de Santiago, não é a única expressão, vá lá, peregrina que nós temos do mundo. Temos, por exemplo, o caminho de Shikoku, não é? No Sim. Japão. Temos o caminho Inca. Temos várias rotas de peregrinação que vale a pena descobrir. Vale a pena descobrir. Olha, eu, Não por é? exemplo, eu tenho vários amigos que neste momento estão a fazer o caminho de Santo Olavo, por Pronto, exemplo. e o Caminho de São Bento, que também está muito interessante, o Caminho de Exatamente. São Pedro, também, todas aquelas experiências que nos permitam procurar algo que vai para além da nossa realidade mundana, porque nós somos muitas vezes aprisionados. Somos aprisionados obviamente, por tudo o que se passa à nossa volta, a tecnologia, os média, o nosso próprio trabalho, a nossa família, as nossas relações pessoais. Alguma coisa que nos permita, vá lá, digamos assim, despir-nos de toda esta roupagem que nós vivemos todo o dia a dia e vestir, digamos assim, uma roupa, sei lá, um fato super-herói, vá lá, e de uma certa eternidade, é muito importante. Isso conecta-nos com a transcendência e acho que isso é o que faz falta à grande maioria do ser humano para dar verdadeiramente significado à vida e nós termos a oportunidade de procurar sempre o exercício da transcendência. Eu acho que isso o caminho para mim foi aquilo que me deu. Deu-me a oportunidade, efetivamente, de buscar uma transcendência que até então não conhecia. E ainda hoje vivo. E isso é muito importante. Falar em transcendência, não posso deixar de falar de uma coisa que é muito importante e que eu pessoalmente eu senti e eu creio que você também sente o mesmo. Ah, e você também descreve como uma sensação indescritível. Eu não entendo, sou muito sincero, eu não entendo porquê, mas eu quando estou em Santiago, somente, especialmente depois de um caminho, há, há naquele sítio, naquela cidade, uma energia, uma paz interior, eu não sei explicar ah, Perfeito. o que há, mas o que é que você sentiu quando, quando chegou, quando esteve a primeira vez em Compostela? É que, Boa. Eu tenho que admitir que eu concordo contigo. Quando vou enquanto turista a Santiago, por exemplo, levo grupos,
Eu sou professor de património, tu sabes, e levo muitos grupos a Santiago para conhecer. E mesmo quando vou como turista, sinto essa energia. No entanto, como peregrino, então ainda é mais profundo. Ainda mais Mais ou profundo. menos aquilo que acredito que as pessoas sintam quando vão a Fátima. Quando vou a Sim, Fátima também sinto sim, energia. eu sinto mesmo, sim. Porque quando as crenças são verdadeiras e as pessoas eh, transbordam de fé, de acordo com as suas próprias crenças, isso transmite-se no lugar. É uma energia que depois nos conecta a todos. Isto sem querer ser, vá lá, digamos assim, sem falar aqui de esoterismos e coisas afins, não Sim, tem nada a ver com isso. Tem a ver de que, efetivamente, eu acredito muito na célebre teoria das cordas do Stephen Hawking, em que diz que todos nos encontramos conectados e acredito que a nossa visão sim, da fé, sobretudo aquilo em que acreditamos, é também assim uma forma de energia que nos liga a todos. E a realidade é que eu, quando cheguei a Santiago a primeira vez como peregrino, é completamente diferente. Aquela cidade tem alguma coisa de especial. Então, aquele centro telúrico que a Catedral de Santiago significa é impressionante, é brutal. Quando nós entramos na cripta onde se encontram os restos mortais do apóstolo Santiago, segundo a tradição, uma pessoa sente, parece que a energia de milhões de pessoas que nos antecederam nesse mesmo gesto. E isso é brutal. Ao mesmo tempo nos invade de respeito, mas parece que nos purifica as energias. Eu saio de lá como uma bateria cheia depois de carregada. É impressionante. eu Não não sei sei. explicar, também não vale a pena explicar. É que eu O não que sei. vale a pena é sentir. Vale a pena sentir, sem dúvida. Vale a pena sentir, sem dúvida. Espetáculo, é mesmo assim. Vamos, vamos agora enveredar ah, um pouco mais pelo aspecto histórico, vamos chamar assim dizer. Ah, quais, quais são os primeiros relatos em Portugal do culto jacobeu, do culto a Santiago? Ora bem, a realidade é que, obviamente, que há muita história no meio desta matéria, mas há, sobretudo, muito mais tradição. Sim, Tradição oral. acima de tudo, sim. Tradição oral. Logo, não é fácil nós podemos, efetivamente, então, colocarmos-nos, então, saber quem é que terá sido, por exemplo, o primeiro peregrino, não é? Do caminho de Santiago, em Portugal, não é? Mas a realidade é que, de acordo com a história, o culto a Santiago, muito provavelmente, terá nascido em Castelo de Neiva. Sim, A primeira igreja, a primeira igreja a Santiago, fora da Galiza, terá sido construída onde é hoje Castelo de Neiva. E o caminho português da costa passa por Castelo de Neiva. Pronto. Inclusivamente encontra-se lá naquela placa, naquela igreja, uma placa referente a um bispo, chamado Bispo Nausto, que terá sagrado então aquela igreja em honra a Santiago. A Santiago. No entanto, muitos dos investigadores creem que o primeiro peregrino a Santiago de Compostela terá sido um rei Fernando Magno de Leão, quando quis conquistar Coimbra aos mouros, terá ido com o bispo do Porto, com o bispo de Lugo, com o bispo de Mondonhedo, terão ido a Santiago rezar para que conseguisse então conquistar então Coimbra aos mouros. Quando Fernando conquistou Coimbra, ele terá então peregrinado desde Coimbra a Santiago de Compostela para agradecer ao apóstolo o apoio que deu na conquista de Coimbra aos mouros, e não foi uma conquista qualquer, foi uma conquista contra o mais importante general muçulmano que o Al-Andalus alguma vez conheceu, que foi Almansor. Exatamente. Exatamente. Almansor, que destruiu o Porto, Braga, Santiago de Compostela, deixando apenas o túmulo do apóstolo de Santiago
intocado. Ele virou-se para aos seus soldados e disse: podem destruir a catedral, mas não toquem no túmulo do apóstolo Santiago. E ele, que segundo a tradição, diz que obrigou 120 cristãos a arrastar os sinos da catedral de Santiago em direção a Córdoba. Em direção a Córdoba. Depois, mais tarde, um rei castelhano faria o mesmo 200 anos mais tarde. Mas a realidade é que, se nós formos então falar da tradição, então aí a tradição é muito mais profunda, porque diz a mesma, quando eu falo da tradição, não existem documentos históricos que nos dizem que o apóstolo Santiago andou por aqui, pelo território do Porto, pelo território de Braga, e terá encontrado 2 discípulos que ele apreciou bastante, que foi São Basílio ou Basileu e São Pedro de Rates. Pedro de Rates. Diz a tradição que o apóstolo Santiago terá então entronizado Basileu como o primeiro bispo de Portugal, inclusivamente a primeira catedral, a primeira sede do Porto terá sido onde é hoje Miragaia, enquanto que Pedro de Rates tornar-se-ia o primeiro bispo de Braga Augusta. E depois Basílio tornou-se o segundo bispo quando Pedro de Rates foi martirizado. Cortaram-lhe a cabeça quando ele estava a dar a missa. Curioso. Agora, claro, isto tudo faz parte do universo da tradição. Nada disto está provado. Mas a realidade é que o culto jacobeu em Portugal é um culto muito enraizado. Se tu fores a Barcelos, tens muitas freguesias que têm como oráculo Santiago. Tens muitas terras aqui em Portugal, Santiago do Cacém, Santiago de Custóias, por exemplo, em Matosinhos, por exemplo. Tens efetivamente muitas freguesias ao longo do país, não é? Por isso é que nós temos que falar em muitas rotas peregrinas em Portugal. Nós temos atualmente o caminho central, temos o caminho da Costa, mas também temos o caminho de Torres, temos o caminho da Geira, que os espanhóis até chamam-lhe o caminho da Rainha Santa, não é? Porque a Rainha Santa Isabel terá percorrido esse caminho pela Portela do Homem em direção a Santiago de Compostela, e nisso temos relatos históricos. Porquê? Porque existe inclusivamente uma pintura em que ela oferece a sua coroa ao bispo Berenguel de Landoira, não é? O Berenguel de Landoira que mandou construir a Torre da Berenguela. Sim. Conhecida Torre da Berenguela da Catedral de Santiago, não é? Ou Torre do Relógio. Do relógio, não é? E a realidade é que nós depois vai-nos aparecer, obviamente, o caminho do Alentejo, que hoje em dia está muito em voga, muita investigação, e a realidade é que tem muita relação. Porquê? Porque no Alentejo encontrou-se, sobretudo em Mértola, encontrou-se, obviamente, a Ordem de Santiago. E a realidade é que eu costumo dizer muitas vezes, isto é uma frase que eu digo desde 1998, que eu digo que o caminho de Santiago começa em cada uma das nossas portas. Sim, isso é o mais certo que se pode dizer. No entanto, também é verdade que houve tramos do caminho que se tornaram mais frequentes. Porquê? Porque existiam equipamentos de apoio. As antigas vias romanas, que depois se tornaram vias medievais ou estradas reais mais tarde. Não é? Como muita gente habitualmente passava por esses caminhos, uma questão de comércio, tropas, todo o tipo de movimentações, obviamente que os peregrinos, até mesmo para se sentirem mais seguros, até mesmo porque depois, mais tarde, quando surgiram as ordens religiosas militares, essas mesmas ordens fizeram um esforço de proteção desses caminhos. Estamos a falar, obviamente, dos templários, dos hospitalários, a Ordem de Calatrava, por aí afora, e depois, mais tarde, a Ordem de Santiago, não é? E Ordem do Santo Sepulcro, se estivermos a falar também na Espanha. A realidade é que os peregrinos começaram, obviamente, todos a focar-se nessas mesmas vias. Por isso é que não é de estranhar que no Porto saiam tantas vias em direção a Santiago de Compostela, porque o Porto, na época medieval, era já em si um centro comercial muito, muito importante. Não era o centro que depois no século XVIII, século XIX se vai tornar, mas era um centro muito importante, ao ponto de, quando foram descobertas, muitas das naus que foram, por exemplo, conquistar Ceuta, foram construídas no estaleiro de Lordelo do Ouro, no Porto. Essa relação de agentes
com o Porto, no sentido de serem mais rapidamente se conduzirem e com segurança para o norte da Península Ibérica, nomeadamente através de rotas de peregrinação em direção a Santiago de Compostela, viram sempre o Porto, isto não querendo novamente puxar, como se diz aqui no Porto, a brasa à minha sardinha, não é? Eu sou português com muito gosto, mas antes de mais nada sou um cidadão do mundo, não é? Não sou regionalista, propriamente dito, mas a verdade é que faz todo sentido quando nós falamos do caminho da costa, faz todo sentido quando falamos, por exemplo, do caminho central, não é? No caminho da costa temos Dom Manuel I, que vai fazer então o caminho da costa em direção a Santiago de Compostela, por exemplo, não é? Temos o caminho central, seja por Braga, seja por Barcelos. O primeiro foi por Braga, depois quando se construiu a ponte sobre o Cávado, é que efetivamente temos então o caminho de Santiago por Barcelos. A verdade é que esses caminhos foram efetivamente importantes para que as pessoas se ajuntassem e se sentissem mais seguras e nos faltasse equipamento de apoio, não é? Albergues, todo tipo de espaços. Por isso, a realidade é que o território português, no seu todo, foi criando uma relação muito profunda com o apóstolo Santiago, o apóstolo das Espanhas. Espanha. E essa relação do caminho com o caminho nunca se quebrou, mesmo na altura do protestantismo, mesmo ainda antes, quando houve as pestes que impediram, obviamente, uma maior, como agora, não é? Com a pandemia, não é? De Covid, mesmo com as pestes que diminuíram em que o volume de pessoas na sua dinâmica de viagens diminuiu, e mesmo com o protestantismo, mesmo depois com o iluminismo, em que estas peregrinações e os cultos das relíquias diminuiu profundamente, essa relação profunda que a cultura portuguesa tem com a tradição jacobeia nunca se findou. Nunca se findou. E agora está mais forte, está muito forte, e isso é muito bom saber. Claro, está forte, mas tendo sempre o cuidado de não confundir o universo da fé, preservação do património cultural e material que o Caminho de Santiago nos permite efetivamente aprofundar, mas protegendo sempre, é muito importante, apesar de haver espaço para tudo, dos peregrinos. Os peregrinos. Há que fazer essa diferenciação. Há espaço para tudo e o Caminho de Santiago também pode ser vivido de uma forma turística. Não tem qualquer problema, porque também o património não se renova sozinho. É preciso haver uma indústria que ajude a financiar a preservação do património. Contra isso, nada. O que é importante é que as pessoas, dentro delas, não percam o espírito que o caminho deve criar nelas. Isso é que é mais importante. É incrível, incrível. Por falar, e ainda bem que introduziu o assunto, porque o caminho, além de ser uma rota de peregrinação, por em cima de tudo, religiosa, de fé, é também muito mais do que isso. É uma rota de espiritualidade, de cultura, de conhecimento também, de turismo, como você diz. E há lugares no caminho que são imprescindíveis e que uma pessoa deve visitar. Não vou dizer que tenha, deve. Na sua opinião, e obviamente na sua opinião, quais são os lugares, vamos falar principalmente em Portugal e no caminho português, que um peregrino não pode deixar de visitar? Eu, antes de falar do caminho português, tenho que admitir que tenho que partilhar contigo e com todos que possam ouvir este vídeo, que é, para mim, o lugar mais especial que eu vivi. Há dois, gostei muito da ruta de Los Hospitales. Também sou suspeito, também é assim. Gostei muito, pá, senti uma energia tremenda quando fui a Santo Domingo de la Calçada. Santo Domingo de la Calçada, onde cantou a galinha depois de assada. Foi algo extraordinário. Né? No Alto del Perdón também tenho que admitir que foi algo transcendental, mas o lugar mais, para além da Catedral de Santiago, onde eu verdadeiramente me caiu tudo no que diz respeito a esse lugar especial, foi o Monte do Gozo. Eu fiz o Caminho de Santiago numa altura em que aquelas célebres esculturas do Acunha Lopes
já se lá se encontrava. Não é? Aquelas em que os peregrinos medievais, sim. umas estátuas de 7 metros, não é? que foram inauguradas em 1994, e eu fiz nos anos 90, fiz ali por volta do ano 95, 96, se a memória não me falha, e eu lembro-me quando cheguei lá e vi aquelas duas esculturas a apontar para Santiago, bem, caiu-me tudo, foi uma coisa. Eu não consigo explicar, não consigo explicar. Para mim é um lugar de uma espiritualidade, de uma transcendência telúrica que é impressionante. E depois, quando eu vi aquele filme do Martin Sheen, The Way, Caminho, e vejo aquela parte em que eles chegam às esculturas, eu senti como se fosse eu, recordei perfeitamente a sensação de ver aquelas esculturas a apontarem para as torres da catedral. E depois há uma coisa que eu também ali tive uma grande experiência, foi, eu exatamente, Aí estão elas. exatamente. Eu conhecia a Vieira, a Vieira, toda a simbologia da concha de Vieira, obviamente, mesmo a iconografia pagã, celta, da Vieira, que representa o sol a pôr-se, não é? O sol a pôr-se, todas essas coisas, não é? Mas a realidade é que eu encontrei nesse caminho um senhor de 92 anos. Ele foi atleta olímpico, era italiano, era ateu, era ateu. E ele disse assim: epá, não me chama muito ir à Catedral de Santiago, chama-me muito subir a este monte e olhar para todo o peso da história, todo o peso da espiritualidade, das emoções das pessoas que chegam aqui. Por isso é com muito gosto que eu te ofereço a Vieira, que me acompanhou desde Itália, Cremona, até aqui neste lugar. E ainda hoje guardo com muito carinho essa Vieira que esse italiano, que infelizmente já faleceu, imagina, tinha 92 anos ele, Sim. em 95, pá, não é? E ainda hoje guardo com muita emoção, e aos meus alunos, e sobretudo àqueles que me acompanham no caminho, e eu tenho muito gosto de partilhar com eles. Há dois objetos que me foram oferecidos no caminho que ainda hoje guardo com muita fé. E aqui já vem o caminho português. Sim. Não é? Este da Vieira do Caminho e outro que me aconteceu no caminho português, nomeadamente em Vitorino dos Piães. Sim. Vitorino dos Piães, numa altura em que a Fernanda já tinha a casa da Fernanda. Também é um lugar que toda a gente tem que passar no caminho português. Verdade, O caminho verdade. português, eu digo Sim. sem espiritualidade, não, porquê? Porque a Fernanda, olha como acontece, por exemplo, com o Tolima, em Olha, Valença, que também é muito importante, o conheço. café mineiro, que ele vai adorar ouvir isto. É o lugar, pá, volto a dizer, o caminho de Santiago não é só igrejas, não é só bênçãos, é a oportunidade de conhecermos pessoas que ficam na nossa história. Olha, o ser Herculano da Pedra Furada, Outro. não é? Em Barcelos, não é? O Pedra Furada, que também é outro, e ele e a irmã, não é? Que nos recebem como pouca gente, com uma emoção, com uma amizade tremenda, é uma coisa indescritível. Olha, ou por exemplo, já que estamos a falar de bênçãos, a bênção de peregrino da Igreja de Santo António em Barcelos, também é algo que os franciscanos capuchinhos nos recebem com uma toada emocional tremenda, tremenda, tremenda. Então aconteceu-me aqui uma história em Vitorino dos Piães, já depois da casa da Fernanda, em direção ao Ponte Lima, e eu tinha um problema na minha mochila. E passou-me um espanhol por mim, e eu estava a tentar, pá, desprender de uma coisa e tudo isso. E ele, então, começamos a conversar e tudo. Então, o que passa com tu? Eu, olha, isto está aqui preso e tudo isso. Então ele saca de um canivete suíço, e diz ele assim: o canivete suíço que anda comigo todos os dias, pá. Todos os dias. O canivete suíço que anda comigo todos os dias. E ele diz assim: nunca saias de casa, sem um canivete suíço. Nunca saberás quando precisarás dele. Repara, este canivete foi-me oferecido em 1996.
E ainda hoje me acompanha todos os dias da minha vida. Opa, arranjar uma cena no carro, sei lá, 96 para um peregrino espanhol, José Maria Alazón, e todos os dias, faça chuva, faça sol, calhaus, o que for, este camarada acompanha-me sempre. Estás a ver? No que diz respeito a mais lugares emblemáticos, tens um que é fundamental, que é Padrão. Pois. Padrão, que é um lugar, Jesus, é mágico. Barcelos, Padrão, para mim, no que diz respeito à história, no que diz respeito à iconografia dos caminhos de Santiago, é algo que é completamente, é indescritível. É indescritível. Gosto muito de Castelo de Neiva também, no caminho da costa, por exemplo. É algo também extraordinário. Mas Padrão, Barcelos e Padrão, antes de chegar a Santiago, outro lugar onde eu senti também uma energia, eu acho que toda a gente deve passar. Por exemplo, o santuário da Virgem Peregrina, a Capela da Virgem Peregrina em Pontevedra. Pontevedra, não é? Porque é a única capela em forma de vieira, que também é extraordinária. E depois há ainda Nossa Senhora da Esclavitude. Olha, outra. Depois Padrão, Senhora da Escravitude, e aquilo também é. E depois, do ponto de vista da natureza, tens ali as cascatas, que eu esqueço sempre do nome das cascatas, entre Caldas de Reis e Padrão, que são as cascatas da. Mas agora também já agora falhou-me. Opa, esqueci-me das cascatas. Esqueci-me do nome das cascatas, pá, e não há nada a fazer. Agora, para me lembrar, daqui a bocadinho cai-me na ficha. Mas em termos de natureza, claro, temos aqui outro lugar também emblemático, também ao nível da natureza, que é o alto da nós subimos a Serra da Labruja, não é? Essas também são algo, pá, indescritível, não é? E é algo que a gente não consegue descrever. Isso é uma coisa tremenda, não é? Pronto. Isso, do ponto de vista da história, no ponto de vista desta energia espiritual, sem dúvida alguma, destaco Barcelos, Virgem Peregrina, destaco obviamente Padrão pela Santiaguinho do Monte, a própria Igreja de Santiago, sem dúvida, numa energia tremenda, a Nossa Senhora da Esclavitude, Padrão a Santiago, e no ponto de vista da natureza tenho que admitir que é a Serra da Labruja e as Cascatas da Barosa. Ali entre Caldas de Reis. Cascatas da Barosa, que é uma natureza. Lembrei-me agora. As Cascatas da Barosa, do Rio Barosa. Eu tenho uma relação muito, muito especial com Santiago do Monte. Tenho uma relação muito especial com Santiago do Monte. Talvez, não vou dizer que é o lugar mais especial do meu caminho, mas está lá quase. É difícil explicar. Chegar ali à ermida de Santiaguinho do Monte, arrepia. Ver aquele altar de pedra é uma coisa impressionante. Não deixa ninguém, mesmo aquele que não perceba nada destas coisas. Não deixa ninguém diferente, não. E que não sei deste chamamento, não, eu acho, esta é a minha opinião, não fica indiferente. Professor Artur, agora assim, em temas mais curiosos, se você tivesse a oportunidade de entrevistar uma personagem histórica do caminho, com quem faria? Isso é uma pergunta muito complicada. Olha, eu gostava muito de entrevistar o Diego Gelmires. Então já somos dois. Diego Gelmires gostava bastante. Era exatamente. Gostava muito de entrevistar o Teodomiro, o Bispo Teodomiro. Sim. O Pelaio, o pai, também. Eu tive a oportunidade não de entrevistar, mas de falar com Elias Valinha São Pedro, cura de Sebreiro, não é?
Claro que se eu falasse no caminho francês, Sim. tinha que dizer que também o Sebreiro é dos sítios mais Verdade que é. extraordinários, Sim. não é? Dos sítios mais extraordinários, não é? E olha, e por que não dizer também, adorava entrevistar a Rainha Santa Isabel. Olha, boa. Rainha É, Santa Isabel, acho que, olha, espetacular. obviamente, Santiago, São Pedro de Ratos também gostava muito, mas aqui eu com o Senhor Gelmiras tenho uma espinha encravada. Claro, roubou as relíquias da Sé de Braga, não era? Diocese de Braga, de São Frutuoso, de Santa Susana. Então hoje não está resolvida esta contenda entre Braga. ainda hoje, é Apesar de nos verdade. anos 60 as relíquias terem vindo para a Catedral, para outra vez para Braga, mas não vieram todas, Pois, não é? pois. Nos seus olhos de professor de património, qual é a sua opinião do Pio Patrocínio? O que é que você Isso. acha? O que é que você quer comentar? Uma manobra de marketing. Basicamente, né? Marketing e política. E política. Porque Porquê? Porque ele sabia que em Braga sentava o arcebispo primário das Espanhas. E obviamente que Diego Jalmiras, para chamar a si, sobretudo, a coroa mais importante do catolicismo na Península Ibérica, tinha que extirpar o poder de Braga. Mérida, que foi uma importante diocese, um importante arcebispado, não conseguiu pôr em causa exatamente. a força de Braga. Logo, a Diego Jalmiras, apesar de tudo, não é? A realidade é que ele via que a Diocese de Braga, apesar de, como ele dizia, que em Santiago dormia um apóstolo, não é? A realidade é que ele não sentiu qualquer vergonha em ter com Geraldo, São Geraldo, que é o padroeiro de Braga, não é? Na altura arcebispo de Braga, do qual ele se considerava amigo, mas tenho que admitir que o Diego Jalmires devia ser pessoa de poucos amigos, Não, porque mais de o interesse que Gelmiras era mais do que bispo, era político, por isso. autenticamente. Ele, mais que religioso, era um político tremendo. Não é? A maneira como ele depois consegue convencer a rainha Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques, a aceitar como o bispo da renovada Diocese do Porto, o bispo Dom Hugo, que é um arcediago de Compostela, quando a Diocese do Porto era uma sé vacante, em que ficava à frente do Porto, não havia bispos, desde que o Condado Portucalense foi extinto pelo rei Garcia da Galiza, e depois mais tarde foi obviamente reativado com Dom Henrique de Borgonha. A realidade é que, desde que a Diocese do Porto foi digamos assim, deixou de ter bispo, foram sempre arcediagos de Braga que a controlaram. Não nos esqueçamos que Porto é uma diocese dependente de Braga, uma diocese sufragânea de Braga, enquanto que Braga era a diocese metropolitana. Né? E ainda hoje é, classificada como arcebispado primário das Espanhas. O Exatamente. nosso amigo sabia que as relíquias eram um negócio muito importante. E sabia da fé imensa que a gente do norte de Portugal e da Galiza tinham de São Frutuoso, mais do que Santa Susana. São Mais. Frutuoso. Para isso, obviamente, pá, ele sabia que a única forma de retirar o poder a Braga e exaltar o poder de Compostela, atraindo aí assim mais prata, mais poder, mais influência, era retirando, obviamente. As pessoas deixaram de ir para Braga porque já não havia relíquias para rezar. Não é? Era esperto, basicamente. Era o rapaz, tinha um bocadinho de esperto, sem dúvida, inteligente. Professor Arthur, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas vamos pelas duas últimas perguntas, está bem? O que é que você diria a uma pessoa que vai fazer o caminho pela primeira vez? Ora bem, é mais uma pergunta complicada. Pois, Eu, sinceramente, dizia, pá, desfruta. E olha, passa pouco tempo ao telemóvel. Pá. Vejo muito peregrino no caminho, mais colado às redes sociais. E entretido em tirar fotografias e pô-las nas redes sociais do que a vivenciar o caminho.
Muito bem, Hum? muito bem. Porquê? Porque não há maneira da gente se perder no caminho. As setas Não, ajudam. é impossível perder-se. Aquilo que eu aconselho, pá, desliga-te do mundo, pá, traz um iPod, se quiseres pôr umas musiquinhas, tudo bem. Mas mesmo assim, até acho mal. Porquê? Porque a melodia do caminho, a melodia da natureza que o caminho nos permite ouvir, o passo de outros peregrinos, as árvores ao vento, chorrear a água a passar ali nas cascatas da Brosa, sei lá o que for, não é? Epá, são experiências inesquecíveis e são experiências que, sobretudo, nos ajudam finalmente a desprender-nos da nossa mundanice. Pá. Assim é. Vai-nos fazer crescer enquanto pessoas. E é isso que eu digo, pá, desfruta, não te preocupes. O caminho nunca vai te deixar mal. O caminho vai sempre ajudar-te a encontrar água. O caminho vai sempre ajudar-te a encontrar comida. O caminho vai sempre ajudar-te a curares as bolhas, o cansaço e o caneco. Manda-te, não penses quantos quilos é que vais pôr na mochila, se vais ter que pôr vaselina nos pés. Opá, olha, vais aprendendo com a experiência uns dos outros, manda-te, desfruta, diverte-te, cresce, transcende-te, pá. Exatamente. Ao meu Mas amigo, isto, diria, mas quem sou eu para dizer o que é que as pessoas devem sentir no caminho? exatamente. Cada um Cada um faz o seu próprio caminho. Ah, numa palavra, só numa palavra, assim para terminarmos em grande. Numa palavra, o que é o caminho para si? caminho para mim, sei lá, tantas palavras que eu poderia dizer. Eu tenho que dizer que o caminho para mim é aquilo que eu digo muitas vezes, a transcendência. E depois da transcendência temos várias palavras que ramificam essa, Diga à vontade, sem né? problema. Espiritualidade, maturidade, vivência, amizade, epá, natureza, fé. Epá, eu na transcendência que o caminho me deu, encontrei amigos que ainda hoje, pá, fazem parte do meu coração. Encontrei experiências que nunca pensei vivenciar. Nunca dei tanto significado à minha fé como dou hoje. Hein? Nunca estive tão ligado à espiritualidade que o universo nos permite sentir se não tivesse sido o caminho a oferecer-me. E nunca conheci tanto do património, da cultura, do pulsar das gentes, do que no caminho. Porquê? Porque eu tenho que admitir que o caminho ajudou-me a encontrar pessoas tão, sei lá, tão puras, tão naturais, como a Dona Fernanda, como o Sr. Herculano, como o Tó, como a Dona Cândida Falcão, por exemplo, em Seixas, olha, como o Pepe, em Padrão, Grande Pepe, o grande Pepe, Pepe. Manuel, de seu nome, em Padrão, a nossa amiga Carmen, da Igreja de Santiago de Padrão, e pá, tanta gente. Tanta gente, tanta boa Olha, gente. o falecido e simpático Zapatón, não é? O peregrino do Labradoiro, ou ainda o Vito Villamor, que era um cantautor do caminho francês. Epá, tanta gente, sei lá. E claro, os amigos de agora, o Jorge Cáceres, o André, epá, tanta gente que eu vou conhecendo, até mesmo agora pelas redes sociais e tudo isso, epá, que eu estimo e que quero um dia encontrá-los todos no caminho, pá. Não é? Os vários alunos que eu tenho lecionado este meu amor pelo caminho, e pá, sim, porque eles já sabiam tudo do caminho, e eu só lhes fui transmitindo o meu amor, nada mais. Pá, e o facto de ter-te conhecido também, pá, estas coisas, pá, tudo se resume. Eu sei que isto, obviamente, vem um bocadinho da erudição que uma pessoa está habituada a utilizar, Sim. não é? Enquanto professor, mas eu tenho que admitir que uma palavra que conseguiria resumir toda esta amálgama, todo este saco de palavras que eu acabei de dizer aqui é transcendência. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ó meu amigo, muito obrigado. Não há palavras para descrever o momento tão bom que passamos aqui. Muito obrigado, foi um prazer e vemo-nos em breve. Claro, o treia de bom caminho. Bom Bom caminho. caminho.